Josué capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 9. Um dos textos com certeza mais conhecidos da Bíblia. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Quem já ouviu uma oração assim? Quem já recebeu uma palavra dessa? Aonde você colocar a planta do seu pé, o Senhor vai dar para você. Quem já ouviu essa palavra? Agora quem crê nessa palavra? Nós somos fiéis com o que pregamos aqui. Você já ouviu eu dizer muitas vezes aqui: essa palavra não é diretamente para mim e para você. Essa palavra é para o povo de Israel, nós entendemos isso, sim ou não? Mas, por que eu coloquei um tema hoje aqui para a gente poder imaginar, ficar pensando e refletindo? Essa palavra é uma palavra de Deus para o povo de Israel, amém? Essa palavra é uma palavra de Deus para Josué, amém? Mas o Deus de Josué é o mesmo Deus da igreja viva. Os padrões, a maneira como ele age, como ele pensa, como ele promete, como ele realiza, o que ele tem preparado para a vida de Josué é semelhante ao que ele tem preparado para a minha vida e para a sua. Alguém crê? Glória a Deus. Então o versículo 3 diz: como prometi a Moisés, todo lugar aonde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Versículo 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, assim como estive com Josué, assim como estive com Davi, assim como estive com Pedro, assim eu estarei com você. Aleluia. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Versículo 9: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Pai, nós te louvamos mais uma vez nesta noite. Como é bom, Senhor, ler uma palavra como essa. Como é bom entender nos nossos corações que nós temos um Pai, um Deus poderoso, que cuida de todas as coisas e que tem o controle de tudo. Por isso nós podemos, Senhor, confiar e descansar no Teu amor e no Teu poder, Senhor, em o nome de Jesus. Fala conosco, Pai, nos ministra, nos fortalece, Senhor, para que possamos viver de dia e de noite, conforme aquilo que o Senhor tem nos direcionado, nos ordenado, Senhor, em o nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nesses dias quando a gente diz, o que tem acontecido ultimamente, digamos assim, nos últimos tempos, nos últimos meses, obrigado, irmão. Nesses dias, eu tenho entendido de Deus algumas coisas, irmãos.
eu tenho entendido no meu coração de Deus algumas coisas com relação à minha vida e com relação à igreja, com relação ao povo de Deus, com relação à nossa família na fé, com relação aos planos, os propósitos de Deus para a nossa vida. E nós vamos ver como Deus ele opera, como Deus ele age, como Deus ele trabalha na vida de Josué, irmão. O Deus de Josué é o mesmo Deus nosso, amém? Digo, meu Deus é o mesmo Deus do Josué. Diga, o Deus do Josué também é o meu Deus. Deu para entender isso? Ele é o mesmo. E aí nós vamos olhar esse texto, nós vamos entender algumas coisas, irmãos. Nós vamos entender que Josué está vindo de um tempo meio complicado. Josué está passando por uma fase meio difícil. Há uma crise no meio do povo de Deus. E eu tenho falado muito sobre tempos difíceis. Alguém tem notado isso? Por que então o pastor resolve falar tantas vezes, de diversas maneiras, sobre tempos difíceis? Porque quando eu converso com a maioria de vocês, o que me leva a entender é que a igreja, que o povo nos dias de hoje está passando por um momento complicado, está passando por um momento difícil. Na fé, no mundo, na nossa nação, há muita crise, há muita dificuldade. Parece que há mais impedimento, que há mais problema do que solução. No modo geral, a gente não percebe isso, por quê? Porque Deus protege e guarda a igreja, e a igreja continua avançando, e sempre será assim, alguém crê? Amém. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ainda bem que alguém se alegra com isso. Tentaram destruir a igreja, tentaram destruir o povo de Deus de diversas maneiras, mas há 2000 anos tentam fazer isso, e hoje a igreja está aqui, a igreja viva, firme, forte e adorando o nome daquele que vive. É isso, porque o diabo pode até tentar, mas ele não pode destruir a igreja. Então, como um todo, a igreja continua avançando, amém? E glória a Deus por isso. Alguém se alegra? Louvado seja Deus. Mas aí quando nós vamos conversar, quando nós vamos ver, de repente, o que nós mesmos estamos vivendo, o que muitas vezes recebemos o relato é de crise, é de problema, é de dificuldade, é de enfermidade, é de escassez, é de crise emocional, é de crise conjugal, problemas reais. Problemas, demandas reais, coisas que precisam ser tratadas, solucionadas. E aí, por isso eu creio que Deus está nos direcionando tantas vezes, irmão, para que a gente possa, de alguma maneira, tratar as nossas crises, resolver os nossos problemas, para que a gente possa viver, desempenhar aquilo que Ele de fato nos chamou para viver. E aí, o que a gente entende nesse texto aqui? O Josué acaba de perder o seu líder. O Josué acaba de perder, quem sabe, a pessoa mais importante da sua vida. O Moisés, ele vai, levantado por Deus e faz coisas grandiosas, coisas maravilhosas, irmãos. E milhares de anos depois, nós estamos aqui ainda falando de Moisés, e sempre será assim, porque Deus escolheu e levantou ele para fazer algo grandioso em um tempo determinado. Diga, tempo determinado. Deus levantou Moisés para fazer algo grandioso, algo poderoso, e no tempo em que Josué vivia, Moisés era o homem de Deus mais importante que viveu naquele tempo. Você entende isso? Por um tempo determinado foi assim. Por um tempo determinado é assim na nossa vida também. Deus levanta homens, Deus levanta mulheres, quem sabe Deus levanta os nossos pais, eles nos criam até certo momento da nossa vida. Deus usa pessoas para que a gente possa encontrar Jesus, e as nossas vidas são transformadas até certo momento da nossa vida, mas chega um momento da nossa vida em que nós precisamos dar os nossos próprios passos, e é nesses momentos que parece que a crise aumenta, porque é muito melhor quando tem alguém para dizer, não faça isso. Se você enfiar o dedo na tomada, você vai tomar choque.
Não tome essa decisão, porque você pode arrumar uma confusão, porque pode acontecer uma briga. E aí quando nós precisamos tomar as nossas próprias decisões, parece que nós nos enfiamos em mais problemas. E temos grandes dificuldades. E aí o Josué não se enfiou em um problema, mas o problema chegou até a vida dele. O Moisés morreu. O Moisés ia lá, falava com Deus. Vê se entende isso, irmão. O Josué ficava aqui esperando. Aí o Moisés voltava e falava, Deus falou isso. O Josué, como alguém obediente, homem de Deus, falava, Deus falou isso? Então beleza, vamos lá, vamos fazer, vamos lutar. É para guerrear? Vamos guerrear. Esse era o Josué. Ele esperava o Moisés ir lá falar com ele, Moisés ir lá falar com Deus, e depois dar a ordem. Só que aí agora o que acontece? O Moisés morreu. E aí eu fico pensando, Josué, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai viver agora? Porque não tem mais um Moisés para ir lá falar com Deus. Mas ainda mais nos dias de hoje, nós não precisamos de um Moisés, porque Deus fala conosco face a face. Eu separei alguns tópicos aqui, irmão. Primeiro, Moisés morreu, mas Deus está vivo. Alguém se alegra com isso? O Moisés morreu, um tempo foi encerrado, um ciclo foi encerrado, mas Deus, o Deus que era o Deus de Moisés, passa também a ser o Deus de Josué. O Moisés morreu, o tempo dele acabou, a missão dele foi cumprida, mas Deus permanece vivo. Deus levanta pessoas importantes em algumas fases da nossa vida. Deus levanta pessoas para nos criar, para nos levar até determinados momentos, mas em algum momento será nós e Deus. Alguém entende isso? Você precisa assumir o protagonismo da sua vida. Quem entende isso? A sua história depende de você. E tem algo lindo, irmão, que eu percebo nisso aqui. Olha, o Moisés morreu, tem uma crise, tem um problema, e agora? Mas Deus nunca entra em crise. A crise humana, a crise minha, a sua crise, ela não interfere no plano que Deus tem. O Moisés morreu, a crise é real, tem um problema sério para resolver. Há uma promessa da terra prometida, ainda não foi alcançada, mas Deus não participa das nossas crises. É por isso que nós precisamos exercitar, irmão, no meio da crise, levantar os nossos olhos para o céu, porque é de lá que continua vindo a nossa resposta. Eu quero crer mesmo que o Senhor está neste tempo encerrando algumas crises aqui nesse lugar. Algumas crises na nossa casa, algumas crises no nosso coração, algumas crises na nossa vida, coisas que de repente podem impedir que a gente avance. Deus, Ele pode resolver nesse tempo, se nós entendermos que alguns ciclos são encerrados, que algumas percas, elas fazem parte da nossa vida, mas Deus permanece vivo, real e tem o controle de tudo nas nossas vidas. Olha só o que diz o versículo 1 e 2. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Moisés era o servo do Senhor, que comandava tudo, o povo de Deus, amém? Morreu. Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O Moisés morreu, tem uma crise, mas Deus está falando: Josué, a crise é de vocês, eu ainda continuo com o plano. Eu falei que ia levar vocês para a terra prometida. Moisés não está mais, agora você vai ser um instrumento que eu vou usar. Se nós ficarmos procurando Moisés, nós deixaremos de ser o Josué. E eu creio que o Senhor está levantando Josués para essa geração. Quem já recebeu uma palavra dessa? Eu já ouvi isso muitas vezes. Você é um Josué na sua casa. Você é um Josué na sua família. Você é um Josué nas pessoas que estão perto de você. Você é um Josué nos dias de hoje. O que Deus quer dizer com isso? Que as pessoas muitas vezes enxergam na sua vida dizendo algo assim:
que já existiu alguém importante, que você já viveu muitas coisas, mas agora Deus está escolhendo, levantando você para viver algo ainda mais poderoso. Você vai ser usado para direcionar a vida de outros. Deus diz: eu tenho um plano, o plano não para. O Moisés cumpriu a parte dele, agora é você, Josué. O Moisés morreu, mas Deus está vivo. Amém? Segundo, o deserto prepara você para viver as promessas. O deserto prepara você para viver as promessas. Versículo 3 e 4. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Olha só o que Deus está falando. Eu prometi para o Moisés, vocês chegaram já metade do caminho, eles não estavam mais no Egito, amém? Olha só, eu quero que você entenda isso. Essa palavra chega na vida de Josué, e o povo de Israel não está mais no Egito, amém? O que a Bíblia ela nos leva a entender sobre o Egito? É a terra do inimigo, é o tempo em que eles eram escravos. O Egito é algo ruim, não faz parte do que Deus tem prometido para as nossas vidas. Você entende isso? Então, o povo de Israel não estava mais no Egito. Aí eu venho aqui pregar a uma igreja que não está mais no mundo. Quem entende isso? Nós não estamos mais no Egito. Nós não somos mais do mundo. Você já foi chamado, você já foi restaurado, ou tem sido restaurado pelo grande amor e a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos mais no Egito. Deus levantou Moisés e tirou o povo do Egito. Só que depois do Egito veio o deserto. E o povo fica aproximadamente 40 anos no deserto. E o deserto é um lugar de crise. Que crente aqui, irmão, que nunca passou por um deserto? Que crente aqui que não falou já na vida: meu Deus, agora eu achei que as coisas iam acontecer, saímos do Egito, e aí agora a gente está no deserto. Os desertos das nossas vidas nos preparam para vivermos as promessas que Deus tem preparado para as nossas vidas. Passar pelo deserto não é legal. Passar pelo deserto e viver no deserto não é algo maravilhoso, não é. Mas no deserto a gente vê bem de pertinho como um pai cuida de um filho, como um Deus cuida do seu povo. No deserto a gente vê que uma nuvem está sobre as nossas vidas, nos protegendo do calor, para que esse calor não nos mate. Nós vemos na noite em que uma coluna de fogo nos aquece, para que a gente também não morra de frio. E nós vemos em cada amanhecer um maná, para quem não sabe, um pão que vem do céu para alimentar. Então o deserto pode ser um lugar difícil, mas no deserto a gente vê o cuidado, a provisão e o amor de Deus sobre as nossas vidas. O deserto. Agora, irmãos, escuta, tem algo poderoso que eu quero dizer para você aqui. O ser humano, nós crentes, escuta isso, nós temos um poder de adaptação incomparável. Nós nos adaptamos muito rápido com as coisas. E aí nós até esquecemos como são as coisas antes, porque agora o nosso mundo é esse. E eu vim aqui, irmãos, eu não sei até onde você crê nisso, mas eu vim aqui hoje para ser espiritual sobre a sua vida aqui nesse lugar. De que maneira? Dizendo que o deserto preparou ou está preparando você
mas o deserto não é o seu lugar. O seu lugar é a terra prometida. O seu lugar é o que Deus falou que vai fazer na sua vida. O seu lugar é onde Deus falou que vai levar você. Alguém entende isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que reclama que saiu do Egito, mas acostuma com o deserto. E nós estamos ou passamos por um deserto, mas nós temos uma promessa de uma terra prometida sobre as nossas vidas. Então o deserto prepara um crente, o deserto prepara uma filha, o deserto prepara um filho de Deus, mas um deserto não é um lugar de moradia. O deserto está preparando você. Agora escuta, eu encerro esse tópico com isso, mas entenda bem. Daquele povo inteiro, milhões de pessoas, você entende isso? Milhões de pessoas. Há quem diga aí que na Praia Grande hoje nós temos umas quase 400 mil pessoas, habitantes. Naquele tempo eram mais ou menos 2 milhões de habitantes, de pessoas que saíram do Egito. Então nós estamos falando entre 5 e 6 cidades de Praia Grande. É bastante gente, sim ou não? É muita gente. É uma galera enorme. E dessa galera enorme, quem saiu do Egito morreu no deserto. Quem sabia disso? 2 homens foram para a terra prometida. Isso mostra a humanidade, isso mostra a fraqueza do ser humano. Deus livra do Egito com grande força. Deus manifesta milagres poderosos. Quem já viveu milagres poderosos? Quem já viu Deus fazendo coisas que era impossível? É assim que Deus tirou o povo de Israel do Egito, com força, com poder, demonstrando o que Ele podia fazer, quebrando tudo, arrebentando tudo. Foi assim que Deus tirou o povo de Israel do do Egito, perdão. E aí, no meio do deserto, as pessoas começam a reclamar, a murmurar. E aí o que acontece? Elas começam a morrer. Porque quem é criado para adorar, quando começa a murmurar, o que encontra é morte. Quem está entendendo isso? Quem é tirado do Egito é chamado para adoração. E quem é chamado para adoração não deve ficar murmurando. Tem alguém entendendo? Nesse tempo é aquele que a gente fala a Deus. Mas o povo faz o quê? Como era bom, eu podia voltar lá, porque lá pelo menos tinha uma comida. Eu era escravo, não podia fazer o que eu queria, alguém mandava em mim, eu era subjugado, mas eu tinha comida. Lá no mundo, pelo menos, eu podia alcançar aquilo que eu estava sonhando. Agora aqui, eu preciso ficar obedecendo e esperando. E aí o que acontece? Milhões de pessoas que tinham uma promessa de entrar na terra prometida, morrem no deserto. Lembra que eu disse agora há pouco de coisas espirituais? Eu quero profetizar sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Não é uma profecia direta, mas é sobre a igreja viva, sobre a igreja de Jesus. Nos dias de hoje nós não seremos aqueles que murmuram, nós não seremos aqueles que morrem no meio do caminho, nós não seremos aqueles que reclamam de tudo. Nós seremos uma igreja virtuosa que continua, que vence os obstáculos e alcança a terra prometida. É nisso que eu creio. Se você crê também, dá um glória, irmão. Isso. Então o deserto não é lugar de morte. O deserto é uma escola. O deserto é um treinamento. O deserto está fortalecendo você para vencer as guerras maiores e ter as maiores conquistas da sua vida. O problema é que a gente acostuma com o deserto e morre no deserto. Deserto não é o lugar de morar. Deserto não é o lugar de acostumar. Deserto é o lugar de passar. Por favor, seja um profeta na vida do teu irmão e diga: passe pelo deserto. Diga de novo isso: passe. Não fique. Não more. Passe.
pelo deserto? Amém. A grande maioria morreu. Muitos, infelizmente, param no meio do deserto, mas você vai entrar na terra prometida. Eu creio nisso. Como é bom pregar, né, irmão? Meu Deus do céu. Antes da gente pregar, assim, a gente fica meio receoso. Quem ainda não prega, mas sabe que foi chamado, irmão, levanta e vai fazer o que Deus te falou. Por quê? Meu Deus do céu, como é bom, irmão, anunciar uma palavra como essa. O diabo tem um plano para te destruir, irmão. Muitas coisas podem estar indo contra você, mas Deus é na sua vida e você só está sendo preparado para viver coisas que Ele prometeu para você. 3. Esse daqui eu gosto muito. Para falar a verdade, eu creio muito nisso. Nossa proteção está no meio do trabalho. Nossa proteção está no meio do trabalho. Versículos 5 e 6 diz assim, ó: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então, olha só, Deus ele faz o quê? Primeiro ele fala para o Josué, os termos são esses. Tem uma treta aí, tem uma guerra, tem uma crise, tem um problemão aí. Mas ninguém vai resistir você. Eu estou na tua vida, ninguém vai resistir você. Lembra quando eu falei com Moisés e o faraó foi envergonhado? Lembra? Eles foram destruídos. Lembra? Eles ficaram para trás. Lembra? Eles perderam a guerra. É isso aí que eu estou prometendo para você também, que o Deus de Moisés também é o Deus de Josué, também é o Deus da igreja viva. Eu vou guardar você, eu vou proteger você, desde que você esteja no meio do trabalho. Entenda isso. Porque às vezes a gente fica falando: nossa, como Deus deixou isso acontecer na minha vida? Por que minha família toda está sendo destruída? Porque você não está no meio daquilo que Deus criou você para fazer. Porque a maioria das crises não são geradas por outros, são geradas por nós mesmos. Então o que Deus está falando? Eu tenho proteção para você. Eu não vou deixar ninguém encostar em você, eu não vou deixar ninguém destruir você, eu não vou deixar o diabo e nenhum inimigo acabar com aquilo que eu prometi para a sua vida. Mas seja forte e corajoso. Por quê? Porque você vai conduzir esse povo. Por quê? Porque você vai ser usado para que a sua família continue de pé. Por quê? Porque você vai ser um instrumento para que o seu casamento continue firme. Por quê? Porque você vai ser usado para que seus filhos andem no caminho do Senhor. Por quê? Porque nos lugares onde você estiver e colocar a planta dos seus pés, eu vou dar para você. Eu creio nisso, irmão. Então nós precisamos entender isso. A proteção está no meio do trabalho, no meio da missão. Eu coloquei trabalho para a gente poder entender, mas é no meio daquilo que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou você pregar, então pregue, porque ali no meio da pregação, no meio, enquanto você estiver sendo usado por Ele, Ele vai guardar você. Se Deus mandou você evangelizar, então evangelize, porque é ali, no meio da obra, no meio da missão, no meio do trabalho, Deus vai guardar você. Porque muitas vezes que a gente quer que as coisas primeiro se alinhem para depois a gente trabalhar. Você já viu alguém falando isso na igreja? Eu vou sair daqui agora, porque Deus entende. Deus sabe, o meu amigão, o Moisés morreu, e agora eu estou triste. Então Deus, espera aí, deixa eu me recuperar aqui. Deixa eu arrumar minhas coisas, deixa eu cuidar da minha vida, deixa eu cuidar da minha casa, deixa eu ir trabalhar para pagar as minhas contas. E aí depois, Deus, depois, eu volto aqui e faço o que o Senhor me chamou para fazer. Eu volto aqui para a missão, eu volto aqui para o trabalho, eu volto para liderar uma célula, eu volto para cuidar de alguém, eu volto para ir para o infantil trabalhar e cuidar das crianças, eu volto a exercer aquilo que Deus me chamou para exercer depois que eu cuidar da minha própria vida. Irmãos,
não precisa ser muito inteligente para ver que essa equação está errada. Porque quem cuida melhor da sua vida? Você mesmo ou Deus? Então por que tantas vezes nós queremos tomar a direção das nossas vidas das mãos de Deus novamente? Porque nós deixamos de confiar e falamos, agora eu vou realizar, agora eu vou fazer assim, e vou fazer assado, e tudo que a gente vê é se quebrando as coisas. Então nós precisamos entender, irmão, nesses dias, que Deus ele tem uma promessa de proteção para os filhos, de guardar, de proteger, de livramentos. Mas essa proteção está no meio do trabalho, no meio da missão. Então não inverta a ordem. Se tiver tudo difícil, você diga assim, Senhor, eu não vou arredar o pé daqui, porque eu sei que fora daqui é morte. E as coisas que estão fora do lugar, na tua presença, elas milagrosamente são transformadas. Então é no meio do trabalho, é no meio do que Deus te chamou, é mais envolvido ainda. Tô com problema, tá difícil, então mergulhe mais, então busque mais, porque é daí que vai vir o seu socorro, daí vai vir a sua provisão, aí daí que vem a resposta, irmão. Do meio do trabalho, quem entende? Então diga assim, eu preciso trabalhar. Eu cresci, irmãos, e aprendendo sobre o Evangelho, ouvindo as pessoas dizendo, quem não trabalha dá trabalho. Quem já ouviu isso? Quem não trabalha dá trabalho. Então, abençoado de Jesus, aleluia, vai trabalhar. Em outras palavras, estou dizendo, para de dar trabalho. Seja você a resposta. Seja você quem conduz, seja você quem ajuda, seja você quem compartilha, seja você quem diga, Deus é maravilhoso, independente do que está acontecendo, Ele continua sendo o meu Deus. Oh, glória! Nossa proteção está no meio do trabalho. Lembre disso, irmão. Toda vez que você for renunciar a alguma coisa que Deus te chamou para fazer, é a mesma coisa que você está dizendo assim, eu vou agora num lugar perigoso de guerra, sem escudo, sem proteção nenhuma, porque agora eu que cuido das coisas aqui. Teve alguém aqui que já foi assaltado? Faz assim, ó. Assaltado. Meu Deus, tem gente que nunca foi assaltado, Jesus. Guarda eles e protege de todo mal, amém. Talvez você já tenha sido assaltado, irmão, mas mais do que eu, acho que a gente pode disputar. Eu trabalhei em um lugar que só nesse lugar eu fui assaltado 11 vezes. Com um revólver na cara, vai, passa o dinheiro, eu vou explodir tua cabeça. E coisas como essa. Então, irmãos, nessa época que eu fui roubado em uma loja, tantas vezes assim, quando eu via alguém chegando de bicicleta, sabe o que acontecia? Meu coração fazia assim, ó. Vou ser assaltado de novo, eu vou morrer, o que eu preciso fazer? Vou me proteger, tranca a porta. Sem perceber, irmão, eu entrava em crise quando eu via alguém se aproximando de bicicleta ou de moto. Por quê? Fui roubado tanto que eu falava, de novo vou ser roubado. Inconscientemente. Aí o que você quer fazer? Se protege. Em outro episódio, eu morava em uma casa, quem é mais antigo sabe disso, fomos assaltados 2 vezes. Na segunda vez nunca mais voltei para casa. Moro num apartamento até hoje. Por quê? Porque eu falei, se eu for trabalhar, a minha mulher, minha filha na época, a Melina, ia nascer, e alguém entra em casa, então eu preciso me proteger. E aí fomos morar num apartamento, irmão. Isso não é para todo mundo, serviu para a gente, né? Foi uma solução que nós encontramos para as nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a proteção, irmãos, ela é uma prioridade. Ninguém quer ser assaltado, ninguém quer tá com um revólver na cara. A gente quer se proteger, fecha o portão, tranca uma porta, põe uma grade numa janela, põe alarme na igreja, para se proteger.
E o que eu estou dizendo para você, que todas as vezes que você está engajado, que você está envolvido, que você está no meio daquilo que Deus criou você para ser e fazer, Ele está protegendo e guardando você e dizendo: ninguém vai resistir você, ninguém vai matar você. Por isso nós precisamos estar vivendo aquilo que Deus criou, nos criou para ver. Quarto, são 4 de 5 hoje, tá? Nossa prosperidade, aí eu coloquei aqui entre parênteses, vitória. Eu prego uma igreja de vitoriosos, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Nossa prosperidade, vitória, está na obediência a Deus, versículo 7 e 8. Somente seja forte, versículo 7, Josué 1:7. Somente seja forte e muito corajoso. Vamos dar uma pausa aqui, irmão? Vamos lá de novo? Olha para o teu irmão e diga assim: somente seja forte e muito corajoso. Você viu alguma cara de coragem aí? Ou estava suspeito? Se estava meio suspeito, dá uma cotoveladinha assim de Deus, assim, ó. Coragem, irmão. Olha só. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Olha só isso aqui agora, irmão. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meu Deus. Oh, glória. Isso, irmãos, nos encoraja, mas cai que nem um meteoro também. Só então, só assim, só desta maneira, só por este caminho, só se você obedecer, só se você meditar, só se você permanecer. Quando eu devo permanecer? De dia e de noite. O que quer dizer isso? Em toda a minha vida, e aonde? Em todos os lugares aonde eu estiver, eu não devo desviar nem para a direita e nem para a esquerda, eu devo obedecer em tudo. E então, depois que eu obedeço, aí sim eu vou ser bem sucedido em tudo que eu fizer. Meu Deus. Nossa prosperidade, vitória, diga vitória. Acho que pode ser melhor, diga vitória. Glória a Deus. Está na obediência a Deus. Outra coisa, irmão, da série Super Sincero. Fazia tempo que eu não falava sobre isso, né? Mas eu disse no começo sobre o que eu achava em algum momento da minha vida sobre Josué, sobre esse texto de Josué. E agora eu vou dizer também, irmãos, sobre coisas que a gente ouve dizer de igrejas que só pregam sobre vitória. Quem já ouviu falar isso? Nunca tem luta, é só vitória. E porque a gente vai ouvindo dizer isso, a gente às vezes diminui, tira o pé de falar sobre vitória. É claro que nós sabemos que o crente vai ter muita luta, sim ou não? Meu Deus do céu, é muita luta, gente. Você pensa numa coisa maluca, né? Você olha e fala assim: meu, essa semana eu me preparei para ir mais na manhã. Aí na segunda já vem uma dinamite. Você diz: da onde veio essa coisa, esse monstro, que já tira de ordem a semana inteira? Oh Jesus, segunda-feira é tão lindo, né? Segunda-feira é uma bênção, irmão. É uma bênção. Segunda-feira é o dia que, meu Deus. Próximo, vamos mudar, vai. Por isso nós, às vezes, deixamos de falar muito, ou o que nós devemos falar sobre vitória. Agora, o que Deus prometeu, o Deus de Josué, o Deus de Moisés e o Deus da igreja viva, Ele prometeu que Josué ia vencer, amém?
Ele prometeu que o povo saiu, os que conseguiram, saíram do deserto, venceram o deserto, e agora se depararam com um rio, o Jordão, e o Jordão estava transbordando, e não tinha ponte, não tinha barco, não tinha balsa, e para eles acessarem a terra prometida, agora então eles teriam que também atravessar o Jordão. Mais um grande desafio que Josué tinha. Nós enfrentamos tudo isso, saímos do Egito, saímos do deserto, passamos pelo Mar Vermelho e agora a gente chega aqui. E para acessar, como a gente vai passar em milhões de pessoas por um rio desse? E aí, o que eles precisam para que se cumpra aquela palavra de Deus sobre a vida deles? Obedecer. E irmão, eu conheço algumas pessoas que já foram muito, mas muito boas, referência em obedecer. E ultimamente, quem falou Taúso? Raquel, foi isso? A Raquel, ela é bênção, né, irmão? É literalmente essa expressão. Se eu tivesse pensado nisso, teria colocado como um tópico aqui, ou como parte do tópico. Nossa prosperidade, vitória está na obediência, mas hoje está osso. A realidade da igreja está osso, irmão. Tem que obedecer, tem que meditar, tem que continuar, tem que enfrentar. Mas muitas vezes a gente arrega, tira o pé, facilita, tenta encontrar um atalho. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O que Deus está falando é: eu não sou um Deus de atalho. Eu tenho um caminho, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Não sou um Deus de jeitinho. Fica firme, permanece, obedeça, que você vai vencer e encontrar o seu caminho. Mas nós queremos dar jeitinho. Nós queremos facilitar, nós queremos dar o nosso jeito. E nós precisamos permanecer, meditar de dia e de noite. Então, por favor, Igreja Viva, obedeça a direção que Deus tem dado para você. Por quê? Porque esse povo todo aqui vai para a terra prometida. Por quê? Porque esse povo todo aqui vai atravessar o Jordão, não importa em que momento o Jordão esteja, quanto de água esteja nele. Ah, mas não tem ponte, não tem barco, não importa, porque o Deus que abriu o Mar Vermelho também pode abrir o Jordão e pode abrir qualquer problema que aparecer na nossa vida. Mas a vitória está ligada diretamente a obedecer. Eu quero vencer, eu preciso obedecer. Quantos querem vencer? Foi meio fraco. Quantos querem vencer? A vitória, eu quero muito vencer. Não é pegadinha. Eu quero muito vencer. Eu vou dizer algo além para você, irmão. Eu quero vencer em tudo que eu fizer. Se Deus não quiser que eu vença, amém. A vontade dele vai prevalecer. Mas eu, Júnior, quero vencer em tudo que eu fizer. Eu quero que a minha família seja uma família vencedora, abençoada. Eu quero que as minhas filhas, elas cresçam, desenvolvam e viva tudo que Deus tem preparado para ela. Eu quero que o meu casamento seja um casamento vencedor. Eu quero que os meus negócios sejam vencedores. Eu quero que essa igreja cresça, multiplique e vire várias igrejas. E Deus usa essa igreja aonde Ele quiser. Eu quero ser um vencedor. Mas alguém quer vencer aqui? É isso. Mas a vitória depende da obediência. Então, quem sabe é um tempo de você vencer, porque você vai voltar a obedecer. Quem sabe é um tempo de você vencer, porque você vai entender o lugar aonde Deus te colocou e você vai honrar isso. Honrar a sua família, honrar o seu trabalho, honrar a sua igreja, honrar o nome do Senhor aonde você estiver. Então obedeça e a vitória será uma consequência sobre a sua vida. Amém? Quinto e último, não se apavore e nem desanime, seja forte e corajoso.
Será que depois desse tópico 4 a galera tá mais? Então vai lá. Olha pro teu irmão e diga assim: seja forte e corajoso. Agora diga assim: não fique bravo ou brava com o bispo, porque ele manda você olhar para mim. É só para treinar a nossa comunhão. Quando eu comecei com essa história de repetir, isso é uma grande polêmica, porque alguns falam isso não tem nada a ver. Aí você lê alguns livros de comunicação, os caras falam, você tem que fazer isso para que as pessoas elas entendam, porque quando elas declaram, elas entendem mais. E aí, irmãos, no começo eu dizia assim: como é que pode alguém ficar bravo com isso? Eu vou fazer só para ver a cara do bravo. Aí depois de um tempo você entende, irmão, que até o bravo em algum momento vai entender que não é sobre ele, é sobre ministrar o corpo, é o todo, é uma família. Então, o que nós fazemos aqui é repete isso, fala isso, é para que a gente possa exercitar essa comunhão, um ajudar o outro. Porque às vezes você tem e você compartilha e derrama sobre a vida de alguém que está precisando. Alguém entende? Então é isso. Não fica bravo não. O tópico 5, não se apavore nem desanime, seja forte e corajoso. Versículo 9, não fui eu que lhe ordenei? Deus está perguntando, fazendo uma questão para que Josué ele possa entender o que Deus está falando. Não fui eu que te chamei? Quem crê que Deus chamou você? Faz assim, se você crê, isso vai fazer total sentido para você. Porque nós estamos falando de Josué e o Deus de Josué, amém? Que também é o nosso Deus, amém? Então é como se ele chegasse aqui hoje, Igreja Viva, não fui eu que escolhi você, não fui eu que chamei você, não fui eu que ordenei para você, não fui eu que planejei para você, não fui eu que prometi para você, não fui eu que já tirei você do Egito, não fui eu que já abri o mar vermelho, não fui eu que livrei você no meio do deserto, não fui eu que mandei o pão do céu da onde você achava que não tinha mais resposta, não fui eu que cuidei de você até hoje, não é eu que ordenei para você, não é eu que escolhi você, não é eu que tirei você do império das trevas, das mãos, das garras do diabo e trouxe você para o reino da maravilhosa luz. Não é você que eu salvei, não é você que eu transformei, não é você que eu tenho cuidado todos os dias da minha vida. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore. Meu Deus do céu, gente, não parece que isso daqui foi escrito? Jesus mandou um WhatsApp hoje e falou assim: fala isso no culto, porque é o que está rolando aí nos dias de hoje. São milhares de anos, mas parece que foi hoje isso, é para hoje, é para esse tempo esse versículo, porque é uma geração apavorada, ou que desanima com qualquer coisa. Ai, um pastor falou para mim, ou não falou para mim, e por isso eu estou desanimado. Ai, o irmãozinho falou para mim, ai, a minha mãe disse que eu não ia conseguir, meu vizinho, o meu cachorrinho está doente. Estou desanimado. Se Deus ele falasse hoje, irmão, talvez ele fosse cancelado. Algumas coisas que ele fala, ele ia ser cancelado. Lá na internet, todo mundo ia falar: quem esse Deus acha que é? Porque é assim que o mundo está hoje. Mas quando Deus fala para um filho, o filho entende o que ele está falando. E aí Deus fala para o Josué, o Moisés morreu. Josué devia estar com medo, irmão. Quem já sentiu medo aqui? Quem sentiu medo esses dias aqui? Ele devia estar com medo, porque ele é humano. Porque ele é igual eu e você. Apesar de
de obedecer, de permanecer, de ser um grande guerreiro, ele também tinha os seus... ele era humano, suas fraquezas. E aí Deus fala: Josué, não fui eu que te chamei, não fui eu que ordenei, então você precisa ser forte e corajoso. Não se apavore. Eu fico imaginando, sabe uma coisa, irmão? O Josué, ele devia estar com mais medo do povo, de Deus, do que o inimigo que ele ia enfrentar, do que o Jordão. Porque o povo queria toda hora se virar contra o Moisés, toda hora queria se levantar contra Deus. Aí ele fala: como é que eu vou fazer isso aqui? Se nem o Moisés, que era o Moisés, deu conta, eu vou fazer o quê? E aí Deus fala: calma, porque não é sobre você, é sobre mim, o que eu vou fazer na sua vida. Calma, foi eu que te chamei. Calma, porque o deserto estava preparando você para o que você vai viver agora. Calma, porque o que eu prometi para Moisés, eu também prometo para você. Ninguém vai encostar em você, e aonde você for, eu vou abençoar você. E aí ele fala o quê? Seja forte e corajoso, não se apavore e não desanime. Irmão, por favor, escuta isso. É com palavras de amor que eu digo isso a você, igreja. Não desanime. Não desanime. Porque hoje em dia parece uma epidemia. Quem lembra do Covid? O que é uma epidemia? Um contagia o outro. E parece que o desânimo se tornou uma epidemia no meio da igreja. Um desanima, o outro desanima, um vai contaminando o outro. E o que Deus está falando é: você não vai participar dessa epidemia. Eu estou blindando você, eu estou guardando você, eu chamei você. Então não se apavore e não desanime. Seja forte e seja corajoso. Ele diz assim: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quem se alegra com isso? Não se apavore, não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e seja corajoso, não se apavore e não desanime, porque o Senhor vai no seu trabalho amanhã, porque o Senhor vai lá na sua casa hoje, porque o Senhor está entrando com provisão, com providência, com resposta na sua família.